Galera, é indiscutível que os carros de câmbio automático hoje no mercado brasileiro são maioria, isso por inúmeros motivos. Tem diversos benefícios nesse tipo de transmissão. Aliás, eu estou indo para o meu terceiro carro de câmbio automático. Portanto, não há o que discutir. Nós temos muitas vantagens para esse tipo de sistema, mas em uma conversa com alguns amigos, me questionaram a respeito de quais são as desvantagens para esse tipo de transmissão, comparando, por exemplo, com o sistema de câmbio manual. No momento que você vai comprar um carro usado que tem essas duas opções, câmbio manual ou câmbio automático, qual que eu devo escolher? Bem, eu separei aqui então esses 5 motivos, 5 pontos negativos para esse sistema de transmissão. Primeira coisa, nesse momento da compra, você vai reparar que carros de câmbio automático têm um preço maior, cerca de 10, 20 mil reais a mais comparado ao modelo manual. E isso é claro, essa diferença tem reduzindo ao longo dos anos, à medida que você vê um carro que ele é mais novo, porém ainda existe. O segundo ponto é a questão de eficiência, ou seja, a força gerada pelo motor transmitida para a caixa de marchas, para o sistema de transmissão. O sistema de transmissão convencional com conversor de torque, por mais tecnológico, por mais recente a tecnologia, ainda existe uma perda de eficiência, ou seja, a força gerada pelo motor acaba perdendo um pouquinho nesse momento. Isso porque você tem um fluido, você tem o óleo da transmissão automática que precisa ser pressurizado sobre esse conversor de torque e assim então ser gerada, ser transmitida essa força para a caixa de marchas. Então você tem sim uma redução, o que acaba sendo sentido, ou seja, é uma pequena patinação desse conjunto. É algo diferente no sistema de câmbio manual, que você tem a transmissão, digamos, algo que instantâneo. Aí vamos para um terceiro ponto que eu anotei aqui, que comparando o peso do conjunto, nós temos aí valores que variam em torno de 50 até 150 quilos a mais de peso em um carro de transmissão automática para um carro de câmbio manual. O que isso se traduz, é claro, também uma redução de eficiência do próprio conjunto em si. Por mais que a transmissão seja dimensionada para isso, isso vai ter um efeito colateral sobre isso, que é um outro ponto, que é a questão do consumo. Consumo também, olhando na ficha técnica, em uma maioria dos casos, é claro que alguns veículos isso acaba sendo ao contrário, mas são pequenos projetos, mas na maioria dos casos, o consumo desse carro de câmbio automático acaba sendo mais elevado, considerando ainda mais se você não sabe utilizar o câmbio automático da maneira correta. Esse é um ponto extremamente importante. Muitas pessoas pensam que carro automático é colocar no T e sair rodando. Na verdade, não. O câmbio automático é muito além disso. Não é porque ele realiza as trocas de maneira automática que você só deve utilizar apenas uma faixa seletora ali do câmbio. É exatamente por isso que você tem inúmeras outras opções. Uma versão Sport, um câmbio manual ou então seleções limitadoras. Enfim, isso é um assunto que nós podemos abordar em um outro vídeo. Se você tiver dúvidas sobre como utilizar o câmbio automático, se você acha que não sabe, enfim, deixa aqui nos comentários que nós vamos então fazer um outro vídeo explicando mais, porque o fator de não utilizar o câmbio automático da maneira correta é uma grande desvantagem, porque leva à redução de vida útil desse conjunto. E muito, mas muito mesmo. Andar somente em D é extremamente prejudicial. E aí entra então mais um ponto que eu acabei anotando, que é essa questão de custo de manutenção. Considerando uma troca de óleo do sistema de transmissão manual, você vai gastar ali em torno de 100, 150, no máximo 300 reais com o óleo lubrificante. Já para um carro de câmbio automático, você vai ter um custo que vai variar em torno de 1.800, 3.000 reais o custo de troca. A quantidade de óleo é maior, a mão de obra ela é especializada, precisa de maquinário específico e por aí vai. Ou seja, o custo é maior, até mesmo em caso de quebra. O reparo em um carro de câmbio manual é muito mais barato comparado à troca ou reparo de uma transmissão automática. E aí, para finalizar, é claro, a questão do câmbio automático, dependendo da própria tecnologia que você tem empregada nesse carro, você tem um certo problema que você não tem o controle total do veículo, né? Você vê que, mesmo você pressionando o pedal do acelerador, às vezes as trocas de marchas não acompanham aquilo que você quer. Ela acaba não reduzindo, enfim, fica constantemente trocando de marcha, subindo rotação, baixando rotação, enfim, você acaba tendo um certo problema com isso. Também acaba exigindo mais do conjunto de freios, porque você tem que ficar mais tempo pressionando o pedal do freio.
tirou o pé do freio, o carro anda. Ou seja, o desgaste nesse conjunto acaba sendo mais elevado. E se você não souber novamente operar o câmbio automático, você gera então um superaquecimento desse conjunto e pode levar a um acidente. Então já o câmbio manual, você tem um controle maior em inúmeras situações. Você exige menos do próprio freio, considerando também utilizar o próprio freio motor, que também é possível em um carro de câmbio automático, mas é necessário saber utilizar. Enfim, esse assunto para os próximos vídeos. Se você quer saber mais, já se inscreve aqui no canal, dá um like que isso ajuda e muito a gente, e deixa também aqui as suas experiências com carro de câmbio automático e manual aqui nos comentários, que isso vai ajudar outras pessoas que estão pensando, que estão em dúvida nesse momento da compra. Um grande abraço e até mais.